Amigos e amigas, quero saudar o Amarildo Sense, presidente da CUT-RS, e a Cleonice Bach, secretária-geral da CUT Rio Grande do Sul, que é minha suplente aqui no Senado. Eles estão coordenando uma plenária estadual da CUT-RS. E ao saudar o Amarildo e a Cleonice, saudo também todos os dirigentes, lideranças e autoridades presentes nessa bela atividade. Agradecer o convite e estar com vocês, com esse grande número de lideranças de todo o estado do Rio Grande do Sul. Nesta manhã de sábado, para esse importante debate de conjuntura, e vamos estar debatendo os desafios desse segundo semestre. Não poderia deixar de iniciar a minha fala comentando sobre a tragédia que é a questão sanitária, que é a Covid-19. Ela que já vitimou quase 150 mil pessoas e contaminou quase que 5 milhões de pessoas no Brasil. No Rio Grande do Sul, estamos chegando a quase 200 mil casos e 5 mil mortos. Os afetados pela pandemia são os mais vulneráveis. São os pobres, os pretos, as pessoas da periferia, da grande cidade, os indígenas, pois não recebem os cuidados devidos por parte do Estado, enfim, e da própria União. Tenho que destacar o trabalho dos profissionais da linha de frente. Estão lá, defendendo nossas vidas, médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, enfim, trabalhadores desse setor. Preciso falar também da política econômica do governo que está aí, que, associado à pandemia, é responsável pelo aumento do desemprego, da miséria e da própria injustiça social. Ao abandonar a reforma tributária e a política de valorização do salário mínimo, o governo prejudica, sobretudo, os mais pobres, além dos aposentados e pensionistas. Os pobres no Brasil, proporcionalmente, pagam mais tributo que os mais ricos e, ao mesmo tempo, não vê a sua renda ter algum tipo de ganho acima da inflação. O trabalhador tem dificuldade para comprar produtos básicos hoje em dia, devido à alta dos preços, né? Como arroz, feijão, leite, óleo, carnes. Vejam que, de acordo com o estudo da Fundação Getúlio Vargas, esse grupo de produtos sofreu uma alta de mais de 24%. A valorização da renda do trabalhador gera aumento do consumo e, consequentemente, da arrecadação dos tributos e do emprego. Apesar disso, o governo só pensa em privatização e desmonte de serviços públicos, no momento em que há no país 25 milhões de desempregados, entre aqueles que estavam na informalidade e aqueles que tinham carteira assinada. O governo precisa pensar na retomada do crescimento econômico com geração de emprego e renda. Taxação das grandes fortunas, lucros e dividendos é necessário. Os dados oficiais mostram que 50 milhões de pessoas estão vivendo na pobreza, em torno de 13 milhões na extrema pobreza. Especialistas falam que podemos chegar ao ano que vem a 30 milhões de desempregados, considerando esse universo do mundo do trabalho. Mais de 700 mil empresas fecharam as portas da pandemia e mais de 10,5 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, estão passando fome. Precisamos aprovar o 14º salário, que é o PL 3.657 de 2020, projeto de iniciativa popular, em que eu fui indicado como relator e acatei. Essa proposta vai permitir ao aposentado e pensionista do INSS receber o 14º salário emergencial. Em razão da pandemia do Covid-19, ele já recebeu o adiantamento dele em abril. E agora, como é que ele vai passar o fim do ano? E todos aqueles que dependem dele. Dentre os municípios brasileiros, 64% dependem da renda dos beneficiários do INSS. O 14º salário vai representar algo em torno de 42
bilhões em dinheiro novo no comércio local, no município, gerando emprego e renda, gerando impostos, melhorando a qualidade de vida de todos. Temos também a questão do salário mínimo. Entre 2007 e 2018, a política de valorização do salário mínimo garantiu reajustes reais ao piso salarial, além da inflação, o INPC. O cálculo incorporava a variação do produto interno bruto, registrado nos 2 anos antes, e mais a inflação. Isso tirou o salário mínimo do longo, que eu cheguei no Congresso, de $60 para 350. O governo derruba e voltou para em torno de $200. Precisamos valorizar o salário mínimo. É geração de emprego e renda. 100 milhões de pessoas dependem dele. O comércio gira. Todos ganham. Trabalhadores, empregadores, aposentados. Para cada R$1 a menos do salário mínimo, o governo deixa de arrecadar 54 centavos em tributos. Veja, cada o governo perde 54 centavos. Renda básica de cidadania. A pandemia obrigou o país a discutir a renda básica de cidadania. E foi criado o auxílio emergencial. Lembramos que o governo queria pagar R$200. O Congresso se movimentou e passamos de 200 para 600 e R$1.200. E agora, quando o povo mais precisa do aumento, o governo quer reduzir para R$300. Nós vamos continuar defendendo o auxílio emergencial de 600 a 1.200, como foi aprovado pelo Congresso, até o fim da pandemia. O Brasil precisa regulamentar isso sim e implementar a renda básica de cidadania, que tem por objetivo garantir as condições mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde. Temos aí também, nesse quadro, a crise ambiental, queimadas no Pantanal e na Amazônia, a falta de compromisso do governo com o meio ambiente e não olhar para o desenvolvimento sustentável. O desmatamento da Amazônia bateu recorde, atingiu a mais de 3.000 quilômetros quadrados. No semestre, um aumento de 25%. O Pantanal, vive as maiores tragédias das últimas décadas. O fogo já consumiu mais de 2,3 milhões de hectares. Políticas sociais, os desafios para esse segundo semestre são imensos. Infelizmente, os ataques aos trabalhadores vão continuar. Apesar da derrota na Câmara durante a votação da reforma da Previdência, eles tentarão mais uma vez voltar com a capitalização, que é o grande objetivo, né? A capitalização é o fim da Previdência Pública e cada um vai depender do seu poder de fazer uma poupançazinha. Precisamos estar atentos, pois aprovada a capitalização, será o fim da Previdência Pública e, além disso, tudo eles vêm com a reforma administrativa. Estou muito preocupado com a proposta apresentada pelo governo para essa reforma, que significa o desmonte do serviço público, e a pandemia já nos mostrou que precisamos fortalecer o serviço público. Quem salvou milhões de vidas? Médicos, enfermeiros, pessoal de ambulância, servidores públicos. Aqui afirmo, somos contra esse projeto e vamos lutar para que esse projeto não seja aprovado. Enfim, os desafios são muitos. Vamos seguir na luta para derrubar a PEC 95, que congelou os recursos públicos por 20 anos. O SUS foi fundamental para atender as pessoas na pandemia. Precisamos de um sistema de educação de qualidade, com acesso à internet gratuita e de qualidade para todos, como apresentei projeto aqui no Congresso. Estamos aí à véspera do processo eleitoral. Precisamos eleger homens e mulheres comprometidos com nossas causas humanitárias, com a inclusão e cidadania em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras. Somos fortes e criativos para fazer campanha nesse momento de pandemia em todos os espaços possíveis. Por isso, vamos lembrar, são em torno de 45 dias para nós apostarmos e mudar para garantir o nosso futuro. Cada dirigente daqui sabe que podemos buscar cada voto para construir a grande vitória do povo brasileiro
no dia 15 de novembro, nas eleições municipais, que são um olhar para a disputa de 2022 de presidente, governador, senadores, deputados estaduais e federais. Um abraço, senador Paulo Paim.